Voltei! Agora nós vamos fazer a nossa atividade de história da primeira quinzena de abril. O tempo na história. Vamos à leitura do texto? O tempo histórico relaciona-se diretamente com os grupos humanos que muitas vezes promovem as mudanças sociais e outras vezes são modificados por elas. Os povos geralmente estabelecem um ponto de partida ou um marco para contar a sua história. Em nossos estudos de história, por exemplo, contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo. Os anos e os séculos anteriores ao seu nascimento são escritos com AC depois da data. AC significa antes de Cristo. Então, quando você encontrar uma data e tiver as letras A.C depois dessa data, quer dizer que ela se refere ao período antes do nascimento de Cristo. As datas que vieram após seu nascimento não precisam ser escritas com as letras DC. DC significa depois de Cristo. Basta escrever o ano. Então, se tiver só a data sem nada escrito, nós já sabemos que é depois de Cristo. Como assim depois de Cristo, professora? Depois que Cristo nasceu, ok? AC, antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo. DC, depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. É assim que a história marca a passagem do tempo. Além desse marco, em muitas datas históricas, utilizam-se algarismos romanos, como no caso de registrar séculos. Então, para registrar os séculos, nós não usamos os algarismos indo-arábicos, nós usamos os algarismos romanos. Vou colocar aqui um exemplo de algarismos romanos para vocês verem. Acho que vocês já devem ter visto por aí. Como não existe o ano zero, não tem como ter ano zero, né? Que ano é esse, ano zero? Não. A partir do primeiro ano, então a gente chama de ano 1, tá? Como não existe ano zero, do ano 1 ao 100, denomina-se século 1, tá? Século, porque tem 100 anos, tá? Década, 10 anos, século, 100 anos. Então, a cada 100 anos, eu tenho um século. Do ano 1 ao ano 100, é o século 1. Do ano 101 ao ano 200, designa-se século 2. E assim por diante, tá? Então, vamos lá, retomando. Do 1 ao 100, século 1. Do 101 a 200, século 2. Do 201 a 300, século 3. Do 301 até o 400, século 4. Do 401 ao 500, século 5 e assim por diante. Atualmente a gente está em que ano mesmo? 2021. E aí? 2021 é qual século? Vocês sabem em que século nós estamos? Século 21, ok? Então vai de 100 em 100, desde o ano 1 até o ano de agora, que é 2021, tá bom? Para fazer a contagem de séculos. Vamos ver uns quadrinhos que tem aqui no nosso exercício. 47 AC. Então, 47 AC, 47 antes de Cristo. Júlio César, imperador romano, invadiu e conquistou o Egito no século 1 antes de Cristo. 793. Tá vendo que não tem nada do lado da data? Então quer dizer que é depois de Cristo. Quando não tem nada, a gente já sabe que é depois de Cristo. No século 8, olha só o algarismo romano para mostrar o século. Os vikings lideraram o primeiro ataque ao litoral da Inglaterra. Eles usaram barcos resistentes e velozes. 1350. No século 14, olha só o algarismo romano de novo. Ocorreu na Europa a epidemia da peste negra ou bubônica. Uma em cada 3 pessoas foi morta pela doença. 1500. No século XV, os portugueses chegaram às terras que mais tarde seriam chamadas de Brasil. 1822. No século XIX, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil.
que deixou de ser uma colônia de Portugal. 1945. A Segunda Guerra Mundial, ocorrida na primeira metade do século XX, foi o conflito mais violento da história da humanidade e durou cerca de 6 anos. Linha do tempo. A linha do tempo é uma forma de organizar os acontecimentos históricos. A função dela é mostrar como os fatos se situam no decorrer do tempo, ou seja, o que aconteceu antes, anterioridades, o que aconteceu ao mesmo tempo, simultaneidade, e o que ocorreu depois, posterioridade. 1. Faça uma linha do tempo de sua vida contando desde o seu nascimento até os dias de hoje. Marque em ordem cronológica os momentos mais importantes para você. Então, a gente vai fazer uma linha do tempo. Professora, mas como faz uma linha do tempo? Vai fazer uma linha. Então, linha do tempo. Traça uma linha. E aí, você vai colocar a data e o que aconteceu de importante para você. Desde o seu nascimento até agora. Então, você vai colocar tudo? Não, não dá para colocar tudo. Coloca o que é mais importante. Vou colocar aqui para vocês como exemplo a minha linha do tempo, ok? Então, vamos lá. Fiz uma colinha porque senão a professora esquece, né? Muitas datas a gente acaba esquecendo. 1988 foi o ano que eu nasci. Olha ali na minha linha do tempo. 1996 foi quando eu entrei no primeiro ano na escola. 2007 foi quando eu comecei a fazer a faculdade de pedagogia. 2008 foi o ano que o meu filho nasceu. 2010 foi quando eu me tornei professora. Foi a primeira vez que eu entrei em uma sala de aula, ok? Depois, 2017, então eu comecei a dar aula lá em 2010, mas só em 2017 que eu cheguei na escola José Martins, que é a nossa escola. Então, eu coloquei aqui na minha linha do tempo. 2020, ano do ensino à distância, né? Começou a pandemia e nós tivemos que estudar à distância. Então, essa aqui é a linha do tempo que eu coloquei como exemplo para vocês. Na sua linha do tempo, você vai colocar o que você quiser. O ano que você nasceu, depois pode ser o ano que seus irmãos nasceram, um aniversário que você gostou bastante de comemorar, uma viagem interessante que você fez com a família. Enfim, o que você achar de interessante contar, coloca na sua linha do tempo, tá bom? 2. Escreva em números romanos a que século pertence cada ano. Então, lembrando que eu falei que é contado de 100 em 100 para a gente saber os séculos. Então, tem aí, ano 85. Qual é o século? Então, você tem que descobrir qual é o século e depois escrever tudo isso em algarismo romano, tá bom? Vou colocar depois aqui uma tabelinha para ajudar vocês com esse exercício. Então, você olha o ano, olha o século e tem que colocar em algarismos romanos, tá bom? Porque a gente coloca o século em algarismo romano. Essa é a nossa atividade de história desta primeira quinzena. Por enquanto é só. Depois eu volto com as atividades da segunda quinzena. Tchauzinho!